A fase mais perigosa da vida começa aos 70 e quase ninguém está preparado. Você já percebeu como muitas pessoas passam a vida inteira trabalhando, cuidando da família, resolvendo problemas e quando finalmente chegam aos 70 anos, descobrem que o corpo já não responde da mesma forma? O mais assustador é que isso nem sempre acontece de repente. Na maioria das vezes, os sinais aparecem aos poucos. Uma fraqueza aqui, uma dor diferente ali, um cansaço que parece normal da idade, uma tontura ao levantar, pernas mais pesadas, falta de equilíbrio, pequenos esquecimentos. E justamente por parecerem coisas da idade, milhões de pessoas ignoram sintomas importantes que o corpo está tentando avisar. A verdade é que depois dos 70 anos, o organismo entra em uma fase extremamente delicada. O risco de quedas aumenta, problemas cardiovasculares se tornam mais comuns, a perda de massa muscular acelera, a circulação pode piorar, o cérebro também passa por mudanças importantes. E é exatamente por isso que tanta gente saudável começa a enfrentar dificuldades sérias nessa fase da vida sem perceber o que está acontecendo. Mas existe uma boa notícia. Muitos desses problemas podem ser prevenidos, controlados ou identificados cedo, quando a pessoa entende os sinais do corpo e muda alguns hábitos importantes. E no vídeo de hoje você vai entender por que os 70 anos representam uma das fases mais delicadas da vida, quais são os sinais que jamais devem ser ignorados e o que pode ajudar a proteger sua saúde, sua independência e sua qualidade de vida. Porque envelhecer não significa desistir da vida. Significa aprender a cuidar do corpo da forma certa. E o mais preocupante é que existe um detalhe que quase ninguém comenta. Muitas doenças graves em idosos começam de maneira silenciosa, sem dor forte, sem sintomas alarmantes, sem algo que faça a pessoa correr imediatamente para o hospital. E é aí que mora o perigo. Muita gente acredita que envelhecer significa simplesmente aceitar qualquer limitação. Mas nem todo sofrimento faz parte do envelhecimento normal. Sentir dores constantes, perder força rapidamente, viver cansado o tempo inteiro ou começar a perder equilíbrio não deve ser tratado como algo sem importância. Claro que o corpo muda com a idade, isso é natural. Com o passar dos anos, os músculos diminuem, os ossos ficam mais frágeis, o metabolismo desacelera e alguns órgãos passam a funcionar de forma menos eficiente. Mas quando essas mudanças começam a afetar a rotina, o sono, a memória, a disposição ou a capacidade de realizar tarefas simples, é preciso prestar atenção. Uma das primeiras mudanças mais perigosas após os 70 anos acontece justamente na musculatura. Talvez você já tenha percebido idosos que começam a ter dificuldade para levantar da cadeira, subir escadas ou caminhar longas distâncias. Isso muitas vezes está relacionado à perda progressiva de massa muscular, conhecida como sarcopenia. A sarcopenia pode aumentar muito o risco de quedas, fraturas e perda de independência. E o problema é que ela pode avançar silenciosamente durante anos. Muitas pessoas deixam de se movimentar por causa de dores, medo ou cansaço. E quanto menos o corpo se movimenta, mais os músculos enfraquecem. Isso cria um ciclo perigoso. A pessoa perde força, se movimenta menos, perde ainda mais força e começa a depender cada vez mais de outras pessoas. Por isso, manter o corpo ativo é uma das atitudes mais importantes nessa fase da vida. Mesmo caminhadas leves, exercícios orientados, alongamentos e atividades simples já podem ajudar bastante na preservação muscular. Claro que cada pessoa possui suas limitações. Algumas têm problemas nas articulações, outras têm doenças cardíacas ou dificuldades de mobilidade. Por isso, qualquer atividade física deve respeitar as condições individuais e, sempre que possível, contar com orientação profissional. Mas existe outro problema muito comum depois dos 70 que também merece atenção: a circulação sanguínea. Talvez você já tenha sentido pernas pesadas, inchaço nos pés ou sensação de cansaço nas pernas ao final do dia. Esses sintomas podem ter várias causas e, em muitos casos, estão relacionados à circulação. Com o envelhecimento, os vasos sanguíneos podem perder elasticidade. Além disso, doenças como pressão alta, diabetes e colesterol elevado podem prejudicar ainda mais a saúde cardiovascular. Quando a circulação não funciona bem, o corpo inteiro sente os efeitos. Os pés podem ficar inchados, as pernas podem doer, a sensação de fadiga aumenta e, em casos mais graves, podem surgir problemas sérios, como trombose, insuficiência vascular e até complicações cardíacas. E o mais assustador é que muitas pessoas ignoram esses sinais durante anos. Alguns acreditam que o inchaço é apenas consequência do calor. Outros pensam que a dor nas pernas é apenas cansaço. Mas, dependendo da situação, esses sintomas merecem avaliação médica, especialmente quando aparecem junto com falta de ar, dores no peito, alterações na cor da pele, sensação de calor em apenas uma perna ou dificuldade para caminhar. E já que estamos falando sobre circulação, existe algo muito importante que pouca gente leva a sério após os 70 anos: a pressão arterial.
A hipertensão é extremamente comum entre idosos e muitas vezes ela não causa sintomas claros. Por isso é conhecida como uma doença silenciosa. Muita gente descobre pressão alta apenas depois de um susto, um AVC, um problema cardíaco, uma internação. Por isso, acompanhar regularmente a pressão arterial pode ser fundamental, principalmente em pessoas que possuem histórico familiar, diabetes, obesidade, sedentarismo ou alimentação rica em sal e ultraprocessados. E aqui vale um alerta importante: nunca interrompa medicamentos sem orientação médica, mesmo quando a pressão parece controlada. Muitas pessoas param o tratamento porque estão se sentindo bem, mas isso pode ser extremamente perigoso. E falando em perigo silencioso, precisamos falar sobre o cérebro. Após os 70 anos, o cérebro também passa por mudanças naturais. Algumas pessoas podem apresentar esquecimentos leves relacionados ao envelhecimento normal. Mas quando os lapsos de memória começam a atrapalhar a rotina, é importante investigar. Esquecer compromissos ocasionalmente pode acontecer. Mas esquecer caminhos conhecidos, confundir horários frequentemente, repetir as mesmas perguntas várias vezes ou apresentar mudanças importantes de comportamento merece atenção. Doenças neurodegenerativas podem se desenvolver lentamente, e quanto mais cedo houver acompanhamento, maiores podem ser as possibilidades de controle e adaptação. Além disso, manter o cérebro ativo faz diferença. Leitura, conversas, jogos de raciocínio, convivência social e aprendizado contínuo ajudam a estimular a mente. O isolamento social, por outro lado, pode trazer impactos negativos tanto para o cérebro quanto para a saúde emocional. E esse é outro ponto extremamente importante. A saúde mental após os 70 anos muitas vezes é esquecida. Muitas pessoas enfrentam solidão, tristeza, ansiedade ou sensação de inutilidade nessa fase da vida, especialmente após a aposentadoria, perda de familiares ou redução da convivência social. E infelizmente muita gente sofre em silêncio. A depressão em idosos nem sempre aparece como tristeza intensa. Às vezes surge como desânimo, falta de energia, irritação, perda de interesse pelas atividades ou alterações no sono e no apetite. Por isso, o apoio emocional, o convívio familiar e o acompanhamento adequado são tão importantes. Envelhecer com saúde não depende apenas do corpo. A mente também precisa de cuidado. E existe ainda um fator que pode acelerar muitos problemas após os 70 anos: a má alimentação. Com o envelhecimento, o organismo passa a absorver nutrientes de forma diferente. Além disso, muitas pessoas diminuem a ingestão de proteínas, frutas, verduras e água. Alguns idosos comem pouco, outros substituem refeições por alimentos industrializados, e isso pode favorecer fraqueza muscular, anemia, desidratação e piora da imunidade. Uma alimentação equilibrada pode ajudar muito na manutenção da saúde nessa fase. O consumo adequado de proteínas, fibras, vitaminas e minerais é essencial. Além disso, a hidratação merece atenção especial. Muitos idosos sentem menos sede, o que aumenta o risco de desidratação. E a desidratação pode causar tontura, confusão mental, queda de pressão, fraqueza e aumento do risco de quedas. Aliás, as quedas representam um dos maiores perigos após os 70 anos. Uma simples queda pode mudar completamente a vida de uma pessoa idosa. Fraturas no quadril, por exemplo, podem causar perda de mobilidade, necessidade de cirurgia e longos períodos de recuperação. E em alguns casos, infelizmente, o idoso nunca recupera totalmente sua independência. Por isso, prevenir quedas é algo extremamente importante. Tapetes soltos, iluminação ruim, pisos escorregadios e falta de apoio em banheiros aumentam os riscos dentro de casa. Além disso, problemas de visão, tonturas, fraqueza muscular e certos medicamentos também podem contribuir. Pequenas mudanças no ambiente já ajudam bastante. Boa iluminação, calçados adequados, barras de apoio, organização dos espaços. Tudo isso pode fazer diferença. E existe ainda outro problema muito comum depois dos 70 anos que muitas pessoas ignoram: o sono. Dormir mal afeta praticamente todo o organismo, aumenta cansaço, prejudica a memória, afeta o humor, reduz imunidade e pode piorar doenças já existentes. Alguns idosos passam a acordar várias vezes durante a noite, outros sofrem com insônia, alguns têm sono excessivo durante o dia. Essas alterações podem ter diversas causas e merecem investigação quando se tornam frequentes. Além disso, manter uma rotina mais regular costuma ajudar bastante. Evitar excesso de cafeína à noite, reduzir telas antes de dormir e manter horários consistentes pode melhorar a qualidade do sono. Mas existe um detalhe muito importante que pouca gente comenta. Depois dos 70 anos, o corpo demora mais para se recuperar de problemas aparentemente simples. Uma gripe pode se tornar mais perigosa, uma infecção pode evoluir rapidamente, uma internação pode causar perda muscular acelerada. Por isso, os cuidados preventivos fazem tanta diferença.
Vacinação em dia, acompanhamento médico regular e atenção aos sinais do corpo podem ajudar a evitar complicações graves. E aqui cabe um aviso muito importante. Este vídeo é apenas informativo e educativo. Ele não substitui consulta médica, diagnóstico ou tratamento profissional. Ao perceber sintomas, procure um médico ou profissional de saúde qualificado. Cada organismo reage de maneira diferente. Os sintomas podem variar de pessoa para pessoa, e somente profissionais capacitados podem avaliar corretamente cada situação. Agora existe algo que muitos idosos só descobrem tarde demais. A perda da independência pode acontecer rapidamente quando pequenos sinais são ignorados. Às vezes tudo começa com pequenas dificuldades: levantar da cama, tomar banho sozinho, carregar compras, andar até a esquina, e quando a pessoa percebe, já está limitando quase toda a própria rotina. Mas manter autonomia é possível em muitos casos, e isso depende principalmente da soma de pequenos hábitos ao longo do tempo: movimento, alimentação, sono, controle médico, convívio social, estimulação mental. Tudo isso funciona como proteção, e não existe idade certa para começar a cuidar melhor da saúde. Mesmo pessoas acima dos 70, 80 ou 90 anos ainda podem conquistar melhorias importantes na qualidade de vida com acompanhamento adequado e hábitos mais saudáveis. Inclusive, muitos estudos mostram que a atividade física adaptada pode ajudar idosos a melhorar equilíbrio, força e disposição. Claro que tudo precisa respeitar os limites individuais, mas permanecer totalmente parado costuma trazer ainda mais riscos. E existe outra condição muito comum após os 70 anos que merece atenção: o diabetes. O diabetes pode afetar circulação, rins, visão, nervos e coração. E muitas vezes os sintomas aparecem lentamente: sede excessiva, cansaço, visão embaçada, feridas que demoram para cicatrizar, formigamentos. Acompanhamento médico e controle adequado da glicose são fundamentais para reduzir complicações. Além disso, alimentação equilibrada e atividade física costumam fazer parte do tratamento e prevenção. Outro ponto importante é o colesterol elevado. O excesso de colesterol pode favorecer o acúmulo de placas nas artérias, aumentando o risco de infarto e AVC. E mais uma vez, o problema pode evoluir silenciosamente. Por isso, exames regulares são tão importantes após os 70 anos. Aliás, muita gente acredita que envelhecer significa viver doente, mas isso não é verdade. Embora o envelhecimento traga mudanças naturais, muitos idosos conseguem manter boa qualidade de vida por muitos anos. E geralmente existe algo em comum entre essas pessoas. Elas mantêm uma rotina mais ativa, cuidam da alimentação, acompanham a saúde regularmente, não ignoram sintomas, mantêm vínculos sociais e continuam estimulando o corpo e mente. E sabe o que é mais interessante? Pequenas mudanças feitas de forma consistente costumam trazer resultados maiores do que mudanças radicais feitas por pouco tempo. Não é sobre perfeição, é sobre constância. Até porque o corpo humano possui uma capacidade impressionante de adaptação. Mas existe um comportamento extremamente perigoso nessa fase da vida: achar que não adianta mais cuidar da saúde. Isso simplesmente não é verdade. O cuidado continua fazendo diferença em qualquer idade, inclusive na prevenção de complicações, porque muitas doenças, quando descobertas cedo, possuem melhores possibilidades de controle. Agora imagine o seguinte: quantas pessoas passam anos ignorando dores, cansaço, falta de ar, tonturas ou alterações no corpo, porque acreditam que tudo faz parte da idade, e às vezes o organismo estava tentando pedir ajuda. Por isso, ouvir o corpo é tão importante. Claro que nem todo sintoma significa algo grave, mas mudanças persistentes merecem atenção, principalmente quando interferem na rotina. E quando procurar ajuda médica imediatamente, existem alguns sinais que nunca devem ser ignorados: dor forte no peito, falta de ar intensa, fraqueza súbita em um lado do corpo, dificuldade para falar, confusão mental repentina, desmaios, perda súbita de equilíbrio, dor intensa e inchaço em apenas uma perna. Esses sintomas podem indicar situações graves e precisam de avaliação rápida. Além disso, consultas regulares ajudam a identificar alterações antes que elas se tornem mais sérias. E aqui existe algo muito importante. Muita gente sente medo de descobrir doenças e acaba evitando exames, mas ignorar problemas não faz com que eles desapareçam. Na verdade, o diagnóstico precoce pode aumentar as chances de tratamento e controle. E o envelhecimento saudável também depende da família. A atenção dos familiares faz diferença. Muitas vezes, mudanças no comportamento, memória ou disposição são percebidas primeiro por quem convive diariamente. Por isso, o apoio familiar é tão importante nessa fase. Envelhecer deveria ser sinônimo de experiência, maturidade e dignidade, não de abandono, não de negligência, não de sofrimento silencioso. E talvez uma das maiores lições sobre envelhecimento seja
entender que cuidar da saúde não é um ato de vaidade, é um ato de respeito pela própria vida. Porque no fim das contas, o que quase ninguém percebe é que os 70 anos não representam apenas uma fase perigosa, representam uma fase que exige mais atenção, mais consciência e mais cuidado. O corpo muda, mas isso não significa perder totalmente a qualidade de vida. Muitas pessoas conseguem envelhecer com autonomia, lucidez e disposição justamente porque levam os sinais do corpo a sério. E se existe algo importante que você pode fazer depois de assistir este vídeo, é simples. Não ignore sintomas persistentes. Não ache que tudo é normal da idade. Não espere o problema piorar para buscar ajuda. Cuidar cedo quase sempre é melhor do que remediar tarde. E mesmo pequenas atitudes já podem fazer diferença. Caminhar mais, dormir melhor, beber mais água, reduzir excesso de sal e ultraprocessados, controlar pressão e glicose, manter exames em dia, conversar mais, se movimentar, estimular a mente, valorizar o próprio bem-estar. Porque qualidade de vida não depende apenas de viver mais, depende de viver melhor. E nunca é tarde para começar. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir essas informações. Muitas vezes um simples alerta pode incentivar uma pessoa a procurar ajuda e descobrir um problema antes que ele se torne mais grave. E lembre-se, envelhecer faz parte da vida. Mas envelhecer com cuidado, atenção e informação pode mudar completamente a maneira como essa fase será vivida. O canal não se responsabiliza pelo uso inadequado das informações apresentadas. Nunca interrompa tratamentos, exames ou medicamentos sem orientação médica. Fiquem com Deus e cuidem-se.